Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me concede a trazer uma mensagem do coração de Deus ao teu coração. Que a graça e a paz seja multiplicada sobre a tua vida e que o Senhor venha trabalhar de maneira especial na tua casa, na tua família. Eu quero aqui trazer uma mensagem, mas antes de tudo, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreva no meu canal, curte, comenta, compartilha. A sua participação é muito importante, até porque todo o conteúdo das mensagens é para enlevo espiritual, para também ministrar a muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra que consola, conforta, confronta quando ele acha que está indo na direção certa e a palavra de Deus ensina que a direção é outra. Quando tudo que ele pensa está perdido, a palavra de Deus vem a dar solução, porque Deus é tudo em nós. Então muitas pessoas precisam ouvir essa palavra que transforma. Só Ele pode fazer. Nada e ninguém mais pode fazer. Sem Ele também nada podemos fazer. Ele nos dá o fôlego de vida. Ele a cada momento nos dá a oportunidade. E graças a Deus, pelas misericórdias dele que se renova a cada manhã. Graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Abra a Bíblia de vocês, melhor dizendo, abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 4, que diz assim: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. O conteúdo desse versículo, se a gente se aprofundar na história desse versículo, a gente vai entender uma grande mensagem da parte de Deus para nos ensinar. É bem interessante que essa palavra também a gente pode trazer um conteúdo muito interessante para que também venhamos a aprender, porque é o Senhor que exalta, o Senhor que dá força aos cansados, é Ele que toma pela nossa mão direita e diz: não temas, porque eu sou contigo. É Ele que nos faz triunfar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E sabemos que, firmado nessa rocha que é Cristo, em tudo Ele nos fará vencer. E é bem interessante que lá em Lucas, capítulo 14, e verso 11, diz assim: porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então a gente vê, Pai, a gente vê que todos aqueles que se humilham diante daquele que merece toda a honra e toda a glória, é Ele que nos exalta, é Ele que cuida de nós em cada detalhe, é Ele que sonda os nossos corações, sabe os pensamentos e as intenções, sabe de todas as coisas. Antes da gente se levantar, Ele já sabe o que vamos fazer. E em tudo, queridos, é bem interessante que Ele permite situações, permite um homem ir no fundo do poço, mas Ele dá a solução para aqueles que se refugiam nele. Por isso que há pouco eu disse: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E o conteúdo dessa pequena mensagem de reflexão é: a quem você tem se apoiado? É em Deus
ou em você próprio. Se em Deus, você está sendo bem-aventurado, porque Ele vai te exaltar no momento certo. Há tempo para todas as coisas. Todas as coisas têm o seu propósito. Então, se você se apoia em si mesmo, lamento dizer, mas você vai ser frustrado, você vai ser decepcionado, porque bem esse versículo de Samuel, 1 Samuel 2:4, que diz: o arco dos fortes foi quebrado. Lá no Salmo 46 diz que ele quebra o arco, quebra as lanças, lança o carro no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, Ele é Deus. É Ele que para, é Ele que determina. Tudo existe um propósito debaixo do céu. Em Eclesiastes 3 vai falar: há tempo para todas as coisas, mas há tempo para parar e refletir. Que a nossa confiança tem que estar inteiramente em Deus. A nossa vida pautada na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É Ele que quebra o arco dos fortes. É Ele que abate, é Ele que exalta. Então, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Todos aqueles que a sociedade não dão nada, aqueles que são humilhados, certamente Deus está observando todas as coisas. E há tempo de colheita, há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Então, quando esse que foi humilhado se coloca na presença de Deus, certamente há um momento de exaltação da parte do nosso Deus. Porque a todo aquele que se humilha, a si mesmo se humilha, será exaltado. Ele quebra o arco dos fortes. Ele quebra o arco dos fortes. É Ele que para, é Ele que fere, é Ele que sara. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus ontem, hoje e eternamente. Certamente, todo aquele que se humilha será exaltado. Certamente, qualquer que se exaltar será humilhado. Porque a pior coisa que tem, que contamina o homem, é a soberba, é a exaltação, se achando autossuficiente. Deus está te vendo. Seja simples. Comece a olhar para dentro de você. Seja transformado pela palavra de Deus. Seja impactado pela palavra de Deus. Se humilhe a Ele. Busque a Ele. Quando você buscar de todo o teu coração. Quando você deixar que Ele transforme a tua mente. Todas as suas atitudes, quando você se lança na presença dEle, Ele certamente, Ele vai te moldar. Ele vai te capacitar e Ele vai te exaltar. Exalte aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então, a Ele, sim, devemos exaltar. Não se exaltar, mas exaltar aquele que é digno, aquele que merece toda a nossa adoração. Então, reflita nessa palavra, compartilha dessa palavra, sabendo que Deus pedirá conta de todas as coisas. Tudo que fizemos ou deixamos de fazer. Tudo que você fala, tudo que você deixar de falar, todas as suas ações, tudo está sendo anotado por Deus. Ou seja, Ele contempla os bons e os maus. Então, o arco dos fortes foi quebrado. Ele que abate, Ele que para. Deus parou Saulo de Tarso, transformado em Paulo, o grande missionário que pregou a palavra com ousadia. Deus é que parou.
ele foi quebrado por Deus. Foi feito um vaso novo. E os que tropeçaram foram cingidos de força. É ele que tira um homem do monturo e põe entre príncipes e governadores. É ele que faz. É ele que pode todas as coisas. Então, se humilhe diante daquele que tudo pode fazer na tua vida. Então, que essa palavra venha a confrontar o teu coração. Em quem você tem apoiado? Em Deus ou em você mesmo? Se é em Deus, parabéns. Você está no caminho certo. Aprendendo dele, se humilhando na presença dele, atentando a palavra, guardando no teu coração, feliz é você. Agora, os que se exaltam, Deus está te vendo. Deus abaterá todos aqueles que são nariz empinado, são soberbos, orgulhosos, porque Deus não tem prazer nesses tipos de pessoas, porque Ele abate a todo aquele que se humilha, Ele quebra o arco dos fortes, Ele exalta aqueles que são humilhados. Fique nessa palavra, que Deus assim te abençoe e que você seja impactado, que você venha aprender mais do Senhor. Lá em Mateus, capítulo 11 e o verso 25 em diante, a gente vai meditando versículo por versículo, e uma das palavras ele diz assim, Jesus dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.